Galera, turmas 801, 802, 803, 804. Essa é a aula online número 3 sobre Revolução Francesa. O tema é Revolução Francesa. É um tema que especificamente eu gosto muito. Por quê? Ele marca o início da Idade Contemporânea. O que significa contemporânea? Contemporânea é o nosso tempo atual, é onde nós estamos atualmente, na divisão da história, né? História tem a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea que nós estamos atualmente. Agora, a pergunta que fica, a Revolução Francesa começou em 1789. Por que, então, nós somos contemporâneos de pessoas que nasceram no século XVIII? Né? Século XVIII, mais de 200 anos. Como nós somos contemporâneos dessas pessoas que nasceram nessa época? Aí, essa aula é justamente para responder isso. Por que a Revolução Francesa ela transformou de tal modo a sociedade que até hoje ela é atual? Nós temos que lembrar das ideias iluministas, né? Que nós já falamos sobre iluminismo, que são as ideias que trazem o quê? Que trazem a luz à sociedade, a luz da razão, de tentar ser o mais democrático possível, de tentar defender o seu direito à liberdade de expressão, de defender os seus direitos políticos, os direitos também sociais. O iluminismo defende isso. E até hoje, essa proposta, principalmente em países subdesenvolvidos, ela ainda está assim, atual, porque muitos dos problemas sociais das pessoas ainda não foram resolvidos. Muita gente não sabe que tem vários direitos. E os iluministas defendiam isso, que vai dar origem justamente ao iluminismo, essas ideias, né? Porque toda revolução, toda mudança tem que ter ideias. E essas ideias iluministas vão dar início a quê? A Revolução Francesa. Vamos iniciar a apresentação dos slides. Uma capa que eu fiz para vocês, né? Revolução Francesa, 1789 a 1799. Então, como eu já falei na introdução, foi o conjunto de eventos que de 1789 a 1799 alterou o quadro político, econômico e social da França. E depois, eu vou acrescentar, foi se espalhando pelo mundo, né? Na América, a Revolução Francesa foi responsável, ao transmitir essas ideias iluministas, pela independência dos países americanos, né? Também pelo fim do Estado absolutista, dos reis, como monarcas absolutos, do antigo regime. Né? Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental. A Revolução rompeu com o antigo regime que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se assim um importante marco histórico iniciando a Idade Contemporânea, como eu falei, que até hoje nós estamos na Idade Contemporânea. A Revolução Francesa inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas, como eu falei, e na proclamação da independência do Brasil. Né? Então, quando a gente fala em história, é justamente isso. Um evento está interligado a outro. Né? E, como eu disse para vocês, a Revolução Francesa, muitas das ideias iluministas da Revolução Francesa ainda são atuais. Ainda não foram resolvidos esses problemas na humanidade. Né? Os problemas de quê? Sociais, os problemas de participação política, ainda existe no mundo várias ditaduras, né? E a Revolução Francesa acaba com o absolutismo, né? Não podemos fazer anacronismo, que é o quê? Trazer as coisas daquela época e tentar colocar como se fosse dessa época. Mas o absolutismo é uma espécie do quê? Só eu mando, você obedece, como se fosse uma ditadura, só para vocês entenderem. A sociedade, a divisão social da época, né? Aquela pirâmide que em história vocês sempre observam. Né? Primeiro estado, o clero. Clero é quem? É a igreja. A igreja sempre foi forte lá na Idade Média, vocês lembram? A única instituição que era centralizada na época. E mesmo com o rei tendo força, né? O rei, quando
a formação dos estados nacionais, o rei se torna fortalecido, a igreja mantém sua força. Afinal, ela é a maior dona de terras. Ela domina o pensamento das pessoas, né? Os iluministas que vão contestar isso, né? Essa situação, eles não contestam Deus, eles contestam a religião, né? Que persegue as pessoas, né? Que cobra taxa das pessoas para, né, ir para o céu, né? Cobra o dízimo, tipo assim, controla a sociedade, as pessoas, e os iluministas pensavam que Deus não era assim. Que Deus é o quê? Deus se manifestava nas forças da natureza, Deus era bom, Deus queria ver o quê? O homem evoluir, o homem ter uma vida melhor. Essa era a forma que eles pensavam Deus. Eles não eram contra Deus, eles eram contra a igreja. Mas está lá, o clero 1% da sociedade e lá no topo da pirâmide. Eram donos de terra, tinham cargos privilegiados, etc. Né? Tinham poder até de decisão de influenciar o rei. A nobreza, que a nobreza é quem? A nobreza são justamente o rei e os funcionários do Estado e aquelas pessoas que eram os senhores feudais e que apesar de terem falido, né, por causa das cruzadas, eles continuaram com status social. Né? Eles viviam do prestígio, eles tinham isenção de impostos. Esses 3% não pagavam impostos. Quer dizer, eles ficavam nas costas dos outros 97%, que eram quem? A burguesia, os camponeses e os sans-culottes, que eram os trabalhadores da cidade. Né? Eles tinham obrigações e impostos. Olha só, né, a discrepância. Né? Esses 3%, eles detinham muito mais renda do que esses 97%. Né? Muito mais renda não, muito mais privilégios. Aqui tem uma parte desse terceiro estado, né, que é a burguesia, que ela sai um pouco dessa situação de não ter condições financeiras. Ela estava aqui, mas ela só queria o quê? Chegar aqui em cima, porque ela já tinha dinheiro, mas ela queria regulamentar leis que facilitassem o seu comércio, que facilitassem os seus negócios. Ela sai um pouco dessa situação de não ter condições financeiras, de não ter boas condições de trabalho. Ela só queria o quê? Ascender aqui para assumir o poder, para poder criar leis que favorecessem. E esse conjunto, né, a burguesia em busca de melhores condições em relação às leis, para poder regulamentar e ter mais lucros, os camponeses, né, que ainda muitos viviam naquela situação feudal, de ter muitas obrigações e impostos, não ser o dono da terra, e os sans-culottes, trabalhadores que queriam melhores condições de trabalho e de vida nas cidades. Então, todo esse caldo aqui vai entornar, que vai gerar a Revolução Francesa. Aqui é outra divisão, né? Só para vocês terem uma noção mais básica. Eu peguei outro tipo de divisão ali da pirâmide, mas a imagem aqui, ó, o clero, o alto clero, que são os bispos, abade, a origem nobre, e o baixo clero, que deveria, na verdade, estar lá no terceiro estado. Mas está só para questão de divisão. São os padres, né, que ficam lá, que vivem mais com o povo, né, nas missas. A nobreza de sangue, herdeiros da nobreza feudal, que são aqueles herdeiros que eu falei que não tinha dinheiro, mas tem nome. E os burgueses que compravam, né, que tinha a nobreza togada. Eles compravam os títulos para ficar lá participando. E o povo, que era a burguesia, aquela que não comprou o seu cargo, mas tinha muito dinheiro, a alta, média e pequena, claro. A burguesia tinha o cara, o grande empresário, o médio e o pequeno, né? O grande banqueiro, e assim sucessivamente. Os pobres, aí os pobres eram o quê? O que eu falei, que aqueles que viviam mesmo em péssimas condições, camponeses, trabalhadores urbanos e, claro, desempregados que estavam lá nas cidades em procura de emprego. À procura de emprego, certo? Vamos passar para o próximo slide. Os antecedentes da Revolução Burguesa, né? Eu não falei, mas já tinha falado lá já na aula de Revolução Industrial, que essas revoluções foram chamadas de revoluções burguesas. Falei para vocês também na sala de aula, que eu lembro. Por que burguesas? Comandadas, como eu disse, pela burguesia. O povo estava precisando também, o povo também tinha suas necessidades. Então foi fácil você incendiar, né, inflamar essa população contra o rei, contra a monarquia absolutista.
E aí, por isso que tem o nome de Revoluções Burguesas, Revolução Industrial. Os empresários que criaram as indústrias, que começaram a lucrar com as indústrias. Por isso que são revoluções chamadas burguesas, né? A França tinha a maior parte da população ocidental, né? Da Europa Ocidental, 80% era rural. O absolutismo, como eu falei, aqui parasitário. Por quê? Porque quem pagava os impostos era o terceiro estado e eles viviam em festas, banquetes, né? Aí participava de guerras que não pertenciam a ele. Por exemplo, a França participou da guerra de independência dos Estados Unidos, né? Porque a Inglaterra é minha inimiga, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aí ela foi participar para tornar os Estados Unidos independentes da Inglaterra, que era inimiga dela. Só que a França não tinha dinheiro para isso, ela gastou o que não podia. Então houve um déficit, né? Houve uma crise gerada, é uma das causas da Revolução Francesa. A crise econômica gerada pela Guerra de Independência dos Estados Unidos em 1776. Além da Guerra dos 7 Anos, que foi contra a Inglaterra também, mas aí foi por colônias. Aí era uma guerra mais estratégica, mas deu muito prejuízo essas duas guerras. A guerra tinha as guerras inúteis, né? Tratados desvantajosos, tratados econômicos, né? Que depois vocês vão ver um desses tratados. Certo? Alguma dúvida, depois vocês anotem, porque agora essa aula é gravada. Então tá aqui, ó. Olha as causas aí. No início da década de 1780, a França se encontrava numa grave crise econômica e financeira. Suas principais causas foram Guerra dos 7 Anos, que é essa que eu falei. Eles gastaram muito em busca da briga com a Inglaterra por colônias lá na América do Norte, e tiveram muito gasto e ainda perderam, né? Porque a Inglaterra era um exército muito poderoso. E perderam a guerra também, olha o prejuízo. A Guerra de Independência dos Estados Unidos empobreceu os cofres públicos com mais de 2 bilhões de libras. Foi brigar lá com a Inglaterra pela independência dos outros, porque a Inglaterra era o grande adversário, o grande inimigo, né? Aquela história que eu falei, ó. Aí dançou. Tratado Comercial de 1786, que é esse que eu falei, aqueles tratados inúteis, assinado com a Inglaterra. Vinhos franceses em troca de tecidos ingleses. Levou à falência de indústrias francesas e aumentou o descontentamento burguês. Só para frisar, todo mundo usa roupa, mas nem todo mundo bebe vinho. E outra coisa, na Inglaterra se bebe muito uísque, não se bebe vinho. Foi o que aconteceu com o Brasil, a mesma coisa. A Inglaterra fez esse mesmo tratado, né, no contexto da Revolução Industrial e da chegada da família real, né, ao Brasil. Eles fizeram o tratado de panos e vinhos. E aí o que aconteceu? Nem todo mundo bebe vinho, né, lá na Inglaterra. Só que todo mundo tem que comprar roupa. A Inglaterra ficou no lucro. Quem ficou devendo foi Portugal, como quem ficou devendo foi a França. Tem os fenômenos climáticos também, né? A grande seca que teve, que prejudicou as colheitas. E quem foi prejudicado? A população. Aumento dos principais alimentos, né? Do trigo, logicamente do pão. E as pessoas ficaram com fome, né? E quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem a necessidade de se rebelar, porque a situação estava difícil. E aqui só tem uma ilustração da Maria Antonieta, que foi a rainha, né, esposa do rei, porque ela falou o seguinte, a esposa do Luís XVI, ela falou o seguinte, uma frase que atribuem a ela, né? Isso há anos já atribuem essa frase a Maria Antonieta. Quem não tem pão, que coma brioches, né? O brioche, como você sabe, é um pão mais sofisticado. Quer dizer, foi uma espécie de deboche, debochando da fome da população, né? Nós temos exemplos de governantes que fazem esse deboche, né? Até exemplos atuais, sem citar nomes, temos exemplos atuais de governantes que debocham da situação do povo. Isso aí em todo mundo, não é só no Brasil, certo? Se você pegar e pesquisar governantes que debocham de situações de crise, você vai observar bastante. E a Maria Antonieta representou isso durante a Revolução Francesa, né? Depois vocês vão ver que ela e o marido dela, o rei, eles se deram mal com essa situação. Vocês vão observar direitinho, vocês vão ficar até meio abismados com a situação, certo?
Até aí tá ok, eu estou falando muito rápido. É uma experiência, vamos lá. E eu topo essas experiências diferentes. Vamos lá. A insatisfação, como eu já tinha falado lá no início da pirâmide, da maioria esmagadora da população contra a monarquia. Por quê? Por causa disso tudo que a gente falou, né? A, a família real não ligava muito para o povo, a fome, né? A grande fome. Eles gastavam com festas, então não tinha Facebook, não tinha rede social, não tinha Rede Globo, não tinha Rede Record, mas as pessoas sabiam que tinham grandes festas do palácio. Né? Imagina, se tivesse Facebook, a revolução ia ser bem mais rápida, porque aí a Antonieta ia tirar selfie com o rei, com o Luís XVI, com a galera que estava lá na festa, e aí ia postar, o pessoal ia começar a compartilhar. A revolução ia se alastrar bem mais rápido, né? Se nós formos trazer, né? Para a atualidade, que todo mundo sabe que está acontecendo no mundo inteiro. Aí tem as etapas da revolução, né? O que aconteceu? Dois economistas, eles ainda inicialmente eles queriam aumentar os impostos. Né? Primeiro eles queriam, na verdade eles queriam que o primeiro e segundo estado pagassem impostos. Né? Foram totalmente rechaçados, né? Porque os privilegiados não queriam perder os privilégios. Depois, o que eles colocaram? Que então, já que não poderia, quem tinha que pagar os impostos, aumentar os impostos da população. Isso aí também as pessoas não aceitaram. E aí o que aconteceu? Teve que ser convocada a reunião dos Estados Gerais. Isso não era convocado desde 1614, século XVII, né? Mais de 100 anos, né? Desde 1614 não é reunido esses três estados. Só que tem um detalhe. Cada estado tinha direito a um voto. Né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, tudo que se combinasse, o primeiro estado votava junto com o segundo. E o terceiro nunca ia ter influência. Então, o terceiro estado, ele queria o quê? Qual foi o grande embate entre os dois estados de cima e o de baixo? Eles queriam que votasse por cabeça, por pessoa, porque eles tinham a maioria, o terceiro estado. Só que inteligentemente, inteligentemente, o primeiro e segundo não queriam, porque aí eles iam perder a capacidade de maioria. E aí o terceiro estado se reuniu em outra sala, né? E separou, declarou ele Assembleia Nacional Constituinte, para fazer uma nova Constituição. Já estavam por aqui. Tinha a burguesia, que tinha dinheiro, como comandar isso tudo, e tinha o povo que já estava, né? Já estava extenuado, já estava, assim, sem paciência mais com essa monarquia, que não solucionava os problemas, participava de guerras externas e também e fazia grandes festas. Certo? Então, a primeira etapa da Revolução, Assembleia Nacional Constituinte, Constituição, para representar justamente o fim do poder absoluto, né, na França. Aí o povo invadiu a Bastilha para pegar em armas, né, porque lá era uma prisão, que era um símbolo do absolutismo, que era uma prisão tipo uma masmorra, que vocês já viram no filme, que as pessoas apodrecem lá, muita umidade, as pessoas morrem. Tem até uns desenhos animados que a pessoa vira um esqueleto, fica lá nas correntes. Era a Bastilha. E na Bastilha, a Bastilha era o símbolo da Revolução Francesa e foi tomada pelo povo. Né? Os camponeses também invadiram os castelos. Foi a época foi chamado Grande Medo, porque aí, né, a nobreza e o clero perceberam o poder que o povo tem, né? Nós não temos noção de que, se a população se reunir, o poder que tem. Podemos hoje não usar a forma violenta, mas se todo mundo se reunir e protestar, teríamos melhorias, porque nós não temos noção do nosso poder. E foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Aí a Bastilha, né, que é a prisão, né, o exército não conseguiu
barrar a entrada da população na Bastilha, ó, tipo um castelo mesmo, uma fortaleza, mas não adiantou. E aí as decisões da Assembleia Nacional Constituinte foram as primeiras decisões que legitimaram as ideias iluministas. A Declaração dos Direitos do Homem, certo? O que são essas declarações do direito do homem e do cidadão? Todos têm direito à liberdade e defesa da propriedade privada. Essa é uma delas, né? Mas tem vários artigos que até hoje são utilizados, né? Direito à liberdade de expressão, né? Direito à votação, a poder votar, independente do seu grupo, da sua classe social. Então, essa declaração ela foi inspiração justamente para a Declaração dos Direitos Humanos, que o pessoal tanto fala, esse negócio de direitos humanos que só defende bandido. Não, direitos humanos defende os humanos, todos somos humanos, né? E somos passíveis de erros. Essa Declaração dos Direitos Humanos, ela protege em várias situações. Protege, você não pode passar fome, você não pode sofrer por ter uma opinião diferente, você tem direito à sua moradia, direito à educação, segurança pública. Isso aí é a Declaração dos Direitos Humanos. Ela foi criada na Assembleia da ONU, baseada nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas para defender o povo mundial, né, a população mundial, de abuso de algumas autoridades do seu país. Uma ditadura, né, por exemplo, que torture crianças, torture as pessoas por pensar diferente, que torture seus presos, né, que não pode, né, matem, dependendo, né, porque tem países que têm a pena de morte, mas é legitimado. Mas tortura não. Tortura para preso não é uma coisa legítima, não está na lei, né? A aprovação da Constituição dos clero, porque o pessoal estava por aqui com o clero e com a nobreza, confiscou as terras da igreja, né? E colocou a igreja como os membros do clero como subordinado ao Estado, como se fosse funcionário do Estado francês. A Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário, e a tripartição dos poderes. Se vocês estudaram o Iluminismo, vocês vão lembrar, que houve essa divisão dos poderes, né, com Montesquieu. Lembra do Montesquieu? 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E o voto censitário, que eu já falei, todos podem votar. Aqui, ó, uma imagem da Declaração dos Direitos do Homem, com seus artigos. Essa fase é a monarquia constitucional. O rei acabou aceitando, né, para não perder, ele já estava perdido. Ele acabou aceitando ter limitado seus poderes, né, pelo seu monarca constitucional, né? Só que ele, ao mesmo tempo, ele estava reunindo outros países que não estavam contentes com esse movimento na França, porque eram países também monarquias absolutistas, como a Áustria, por exemplo. Ele estava aguardando para poder ter um contragolpe. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Isso aqui é um trecho do hino da França, que era a Marselhesa, que foi criado em 1792, que hoje é o hino da França, né? Eles cantam, se vocês verem lá pesquisar no YouTube o hino nacional francês cantado lá nos Jogos, na Copa de 98, eles têm muito patriotismo, eles gostam muito desse hino, que representa justamente a luta para uma liberdade, né? O lema da Revolução é liberdade, igualdade e fraternidade, o lema da Revolução Francesa. Então, essa é a parte da Marselhesa, que é o hino da Revolução. Foi criado na cidade de Marselha, na França. A multidão, enfurecida, invadiu o local onde o rei estava preso, considerando traidor. Aboliria a monarquia e proclamaram a república. Isso foi depois que eles descobriram que o rei estava tentando fugir. Ele tentou fugir para depois voltar com o exército austríaco e outros. Aí pegaram ele, prenderam, depois não conseguiram aguentar e a população tomou ele, né? Pegou o rei e aí
O que aconteceu, galera? Que eu falei para vocês que eu ia contar. Ele foi decapitado. Ele foi para... Vocês ficam fazendo isso, né? Por causa do Gerson. Para Vapo. Vapo. Fazer o quê? Eu sou botafoguense, mas é isso. Vapo. Ele foi para a guilhotina. Então, a convenção. Aí a nova fase. Na convenção se destacaram 2 partidos. Aqui nós temos 3 aqui. Mas os 2 que se revezavam no poder eram girondinos e jacobinos. Girondinos era a alta burguesia, né? Fazia parte do terceiro estado a alta burguesia. Os jacobinos eram do terceiro estado, os sans-culottes, né? Sans-culottes eram o quê? Os trabalhadores. É sem calção, porque os franceses usavam calção por cima da calça, só a elite. Então eles eram sem calção, eles não tinham como comprar esse calção. Era um símbolo de riqueza, né? E tinha planície ou pântano. Eles não tinham posição política. Quem tivesse no poder, eles se aliavam, né? Hoje em dia, se a gente for pensar, é uma espécie de PMDB, ou MDB no Brasil. Quem está no poder, ele se alia, né? A planície. Os girondinos eram a elite, a burguesia, e os jacobinos defendiam ideias republicanas, ideias mais populares, certo? Alguma pergunta? Não, né? Também não pode perguntar, né? Só depois. E aí, quem assumiu o poder nessa fase foi justamente os jacobinos. E aí, ó, olha ela aí, a guilhotina, né? Foi um médico, o Dr. Guilhotin, que inventou. Só que ele não queria com essa função, né? E aí deram o nome de guilhotina. Ele ficou muito chateado. Quem mandou ele inventar? Então ele inventou essa lâmina e virou guilhotina. Dr. Guilhotin era o nome dele. Criação do Tribunal Revolucionário. Quem era contra? Aí radicalizou. Quem era contra as ideias de Robespierre, Maximilien Robespierre, que era o líder dos girondinos, era guilhotinado. Até os seus amigos que começaram a discutir, você está radicalizando muito, foram para a guilhotina. Mas, ao mesmo tempo, tiveram melhorias. Né? Reforma agrária, criação do ensino público gratuito, a abolição da escravidão, inclusive nas colônias. As colônias, leia-se aqui, em outros países, né, que faziam parte da França. O Haiti é um exemplo. Né? Tabelamento do preço, né, que é congelamento, e instituição do sufrágio universal masculino, que é uma reivindicação iluminista. Todo mundo tem direito a voto, no pobre ou rico. Só que foram muitas mortes, né? Foram muitas mortes. Aí vem a reação termidoriana, que é o golpe 18, né? O golpe de Termidor, que é o quê? Que é a reação dos girondinos. Eles não queriam isso. Eles queriam tirar só o rei. O rei já tinha saído. Só que eles não queriam que se radicalizasse. Senão eles iam perder o controle. Né? Iam ter que cobrar preço barato para as pessoas. Ia ter que dar educação para todo mundo. Eles queriam que eles controlassem o poder. E aí eles tomam, né? Eles retomam o poder. Até parte do povo já apoiou os girondinos, porque a coisa radicalizou, né? Tava o grande... No início era o grande medo, né? Agora foi o período do terror. Esse período também da convenção foi chamado também o período do terror. Por quê? Porque as pessoas ficaram aterrorizadas. Se elas falassem alguma coisa, elas podiam ser guilhotinadas. Se elas discordassem de forma... até de forma democrática, ele não poderia. Eles fizeram muita coisa pelo povo, mas ao mesmo tempo estavam mandando até seus amigos para a guilhotina, porque eles discordavam. Aí deu o restabelecimento, a burguesia queria liberdade de preço, promulgação de uma nova Constituição que estabelecia que o Poder Executivo seria exercido pelo Diretório, além do retorno do voto censitário. Ok? Aí o Diretório a alta burguesia tentou acabar com as leis, né? Justamente isso que eu falei, mas a crise econômica se agravou, e aí Napoleão Bonaparte, que era um jovem general, que tinha vencido várias guerras, inclusive contra a Áustria e a Rússia e a Prússia, o que ele fez? Ele teve que assumir o poder a partir do momento que o Diretório não conseguiu controlar essa crise econômica. Mas aí a próxima aula que nós vamos falar sobre a Era Napoleônica, é a aula 4. Tem uns slides aqui, né?
sofreram, os girondinos sofreram oposição dos monarquistas e dos jacobinos, não aguentaram, enfrentaram tentativa de golpes, por isso que o Napoleão assumiu o poder. Aí foi o golpe 18 de Brumário, né? Brumário é primavera, né? Era o calendário baseado nas estações do ano, e Brumário era primavera. E aí é o consulado. Aí umas consequências aí, só para fechar. Fim do absolutismo, que eu falei, do feudalismo, que é aquele sistema em que as pessoas ficam presas à terra. Aparecimento das monarquias liberais, né? Uma monarquia que não é absoluta. Influência nas revoluções liberais, inclusive independência do Brasil, independência de outros países. E surge o Estado constitucional, que é a Constituição está acima do rei, acima do presidente, acima de qualquer pessoa. Ascensão da burguesia, perseguição das ordens religiosas, que agora não eram mais, né? A religião não era predominantemente, a igreja não dominava, atraso no ensino, mas depois Napoleão vai recuperar isso, atraso demográfico no crescimento, por causa das mortes. E aí os partidos políticos, só para curiosidade de vocês. Alta e média burguesia, conservador, liberalismo econômico, propriedade, povo longe do governo. É isso. Eles usaram o povo e depois criou ele bem longe do governo. Planície, aquela rapaziada que ia de acordo com quem estava no poder, não queria falar muito, não queria se posicionar. E os montanheses jacobinos, pequena burguesia que está, né? E classes populares, sans-culottes, reformas econômicas, povo no poder e democracia. E outra coisa, esse termo direita e esquerda que hoje nós ouvimos tanto surge lá na Revolução Francesa, no momento que eles sentam na Assembleia, né? Porque os girondinos sentam à direita e os jacobinos sentam à esquerda. E esses que não têm definição sentam ao centro. Então, esse termo direita e esquerda é dessa época, né? Quem está mais à esquerda, ele defende mais o povo. E quem está mais à direita defende mais os interesses econômicos. Só para fechar, tá, gente? Então, essa é a aula sobre a Revolução Francesa, atividade, né? Referente à atividade 3, gente. Se tiver alguma dúvida, depois a gente conversa no chat. Ok? Então, um forte abraço. 801, 802, 803 e 804.